Olá, muito bom dia. Estou aqui com a minha colega, a doutora Joana Mata, eu chamo Rui Rezende e hoje estamos aqui para falar do simplex do licenciamento e deixando aqui um mote: simplificação e agilização ao ensino. Este diploma, como muitos sabem, é o diploma que muitos denominam de simplex do licenciamento. Este título, simplex do licenciamento, resulta do programa Mais Habitação. Este programa Mais Habitação tem, o tempo passa e tem praticamente já um ano, e segundo esta proposta global, procurou-se em matérias seja de urbanismo, licenciamento e aplicação dos instrumentos de gestão territorial, alcançar a simplificação, a celeridade e a desburocratização dos procedimentos urbanísticos. Bom, eu diria, e deixem-me desde já começar aqui com uma pequena provocação. É que o que agora se propõe o legislador a fazer corresponde exatamente ao preâmbulo do atual regime em vigor, que de 1999 já dizia. O rejué atual já dizia que visava a simplificação e agilização de procedimentos. Bom, enfim, o legislador, e bem, entendeu que desta vez é que vai acertar e descobrir uma forma de simplificar os procedimentos urbanísticos. Mas, perante isto, a Assembleia da República, depois da pronúncia de muitas entidades em sentido crítico em relação àquilo que eram as intenções declaradas do nosso legislador, entendeu a Assembleia da República não legislar diretamente através de lei, mas sim autorizar o Governo a legislar. Essa lei é de agosto, é a Lei 50/2023, ao abrigo da qual o nosso legislador autorizou o Governo a legislar. E aqui, entretanto, o Governo, no dia 18 ou 19 de outubro, anunciou que já tinha aprovado em Conselho de Ministros, antes da sua demissão, este decreto-lei, com que ele nos brindou, com cuja publicação nos brindou no dia 8 de janeiro. E aqui permitam começar já com uma segunda provocação. Diz o legislador que este decreto-lei, o simplex urbanístico, procede à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria. Bom, então o legislador aqui, diria eu, que omitiu o mais importante. É que o legislador omitiu que, sob a égide desta pertença reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo, iria proceder a uma profunda alteração do paradigma do negócio jurídico imobiliário em Portugal. E diria eu que o fez fazendo aquilo que se tinha originalmente proposto a fazer, ou anunciado fazer, na Lei de Autorização Legislativa. Este quadro que aqui temos reflete toda a legislação que é alterada por este Decreto-Lei 10/2024. Mas, como podem ver ali, há um dos diplomas que se enconra rasurado. Isto porque, ao abrigo da Lei 50/2023, para além de todas as alterações que aqui estão previstas, seja do RGE, do RGEU, do regime das autarquias locais, do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, da Lei de Solos e do regime financeiro das autarquias locais, também era suposto o legislador ter feito uma alteração ao Código do IRC, nomeadamente no que diz respeito a amortizações, que, entretanto, deixou cair. Foi a única coisa que o legislador deixou cair, apesar das muitas críticas que foram sendo feitas durante este período. Então, entrando agora neste decreto-lei, tantas vezes denominado simplex do urbanismo, o que é que nos suscita imediatamente a atenção? Suscita-nos a atenção a revogação integral, já anunciada, é verdade, do Decreto-Lei 281/99, ao abrigo do qual se exigia para a outorga de escritura a apresentação de licença de construção ou de utilização. E porquê é que isto é tão relevante? É relevante porque nós estamos a falar de uma profunda alteração, volto a repetir, vou repetir isto muitas vezes durante esta apresentação, é uma profunda alteração do paradigma do negócio jurídico imobiliário. Porquê?
Vamos ver então qual era o paradigma que nós tínhamos antes do dia 1 de janeiro de 2024. E quanto a esta questão do 1 de janeiro de 2024, permitam já fazer um comentário, que é as leis com eficácia retroativa devem ser muito excepcionais e temos realmente alguma dificuldade em compreender qual era a necessidade do legislador de, perante um diploma que é de 8 de janeiro, perante a relevância que tudo isto tem, dar eficácia retroativa ao dia 1 de janeiro de 2024, porque recordo que a parte deste regime entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. E nessa parte eu destaco, como aqui se encontra neste slide a negrito, eu destaco a revogação do Decreto-Lei 281/99, o tal que obrigava à exibição de licença de utilização, ou de título de utilização na autarquia da escritura, e do artigo 9 do Decreto-Lei 68/2004, que era o que obrigava também à exibição da ficha técnica de habitação como elemento essencial para a outorga da escritura. Então, qual é a relevância destes diplomas que nós estamos a falar? Porquê é que é tão relevante nós falarmos deste diploma no âmbito de um simplex do urbanismo? Bom, porque até ao dia 31 de dezembro de 2023 não se podiam otorgar escrituras sem a respectiva prova da exibição de título de utilização. Também não se podiam otorgar escrituras sem a prova da existência da ficha técnica de habitação. Perante isto, perante este novo regime, e volto a repetir, nesta parte já entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2024, ao contrário de outras componentes que só entrarão mais à frente, realmente no dia 4 de março, este ponto vem alterar aquilo que é uma prática há muito enraizada no nosso ordenamento jurídico e na nossa prática imobiliária. As exigências de licença de construção e ou de licença de utilização como ato a exibir ou como documento a exibir para poder ser otorgada a escritura pública de compra e venda de imóveis é algo que vinha sendo exigido no nosso ordenamento jurídico desde pelo menos 1974. Entre 74 e 99 existiram realmente aqui algumas dúvidas se bastava licença de construção, título de utilização, que tipo de título que era necessário, mas foi sempre necessária a exibição de um título. E então o que é que nós temos? Temos hoje um conjunto de cidadãos e um conjunto de operadores de mercado, nomeadamente vós, os mediadores imobiliários, que temos não só esta proteção legal, como uma prática perfeitamente instituída de que parte do processo de verificação documental era obrigatoriamente efetuado no ato final, no contrato definitivo de compra e venda, de permuta, o que quer que fosse. E daí nós fazemos esta pergunta. E a questão é relativamente simples. Estamos perante um simplex ou um complexo, porque, se é verdade, e nós não questionamos a bondade do legislador em muitas medidas, também não questionamos o facto de muitas das alterações que o legislador efetuou, nomeadamente ao nível realmente do licenciamento, digamos assim, na área mais core desta alteração legislativa, serem úteis, necessárias e, se calhar, já há muito exigidas. Eu diria que esta revogação deste decreto-lei não veio simplificar em nada o negócio jurídico imobiliário. Veio efetivamente dar complicação a esse negócio. Nós não podemos confundir a crítica que era feita a este regime, crítica que nós partilhamos, nomeadamente sobre que não faz a crítica basicamente é esta: não faz sentido nós, em 2023, que é a data em que o regime ainda estava em vigor, um cidadão, uma pessoa coletiva que quisesse adquirir um imóvel sabendo que esse imóvel poderia não ter licença de utilização, não o poder adquirir, mesmo que declarasse o conhecimento dessa situação de ilegalidade. Admito que isso não faz sentido
para além de ser claramente algo bastante contraditório com o nosso sistema de negócio jurídico e de contratos, alicerçado na liberdade contratual e na autonomia da vontade. Eu diria que havia uma clara contradição em relação àquilo que são os princípios da contratação em Portugal e aquilo que o regime impõe. Agora, não podemos confundir esta realidade com o facto de um dia para o outro, deixar-se de exigir, seja o que for, ao nível do controlo da legalidade urbanística para a concretização de negócio jurídico imobiliário. Este fim de uma era, já falámos, efetivamente, estamos a falar de um regime que, com mais ou menos alterações, sempre esteve em vigor desde 1974. Temos ali neste slide exibido aquilo que foram os vários diplomas que foram sucedendo na exigência da exibição deste tipo de título urbanístico para a celebração, para a outorga de escritura, e de um momento para o outro ficamos sem que nenhum outro diploma preveja a exigência de título de utilização ou de construção em ato de transmissão de imóvel. Bom, então, mas isto temos que considerar quais são as ameaças em concreto perante esta realidade. E reparem, nós aqui, e porque estamos a falar para hoje nesta conferência para vós, um conjunto de mediadores imobiliários, esta situação cruza imediatamente com a lei da mediação imobiliária. A lei da mediação imobiliária, na relação que está hoje em vigor, há mais de uma década, ela é clara a dizer quais são os deveres dos mediadores imobiliários para com os clientes e os destinatários, nomeadamente a linha B e C do número 1 do artigo 17º da lei. Nomeadamente, o que é que aqui se releva? A certificação da correspondência entre as características do imóvel objeto do contrato de mediação e as características fornecidas pelos clientes, e depois a obrigatoriedade de fazer uso da maior exatidão e clareza sobre características, preços, sobre as características do imóvel. A questão de preço não é relevante. De modo a não os induzir em erro. Vocês dirão, mas daqui nada mudou. Eu concordo, nada mudou. Em bom rigor, esta obrigação mantém-se igual. Portanto, escrevemos ali os velhos deveres. Estes deveres já vinham desde 2013, não se alteram, aparentemente, não se alteram com esta nova legislação, o dito simplex do licenciamento, mas eles mantêm-se em novo contexto. Eu recordo que a jurisprudência dos tribunais é muito clara. A omissão de informação que conduz à celebração de negócio jurídico que contenha algum tipo de problema é um facto potencialmente gerador de responsabilidade civil do mediador. Então, o mediador não passou a ter agora a obrigação de ir verificar se o imóvel tem ou não tem o título de utilização. Essa obrigação já existia. A grande diferença é que o mediador imobiliário agora pode passar a ser o último interveniente técnico com o dever de verificar a existência de título urbanístico. Ou seja, na potencial cadeia de responsabilidade civil de um cidadão que adquire erroneamente um imóvel sem dar conta que não contém os devidos títulos urbanísticos, o mediador imobiliário, num caso em que o destinatário da venda não se faça acompanhar por advogado, por exemplo, passa a ser o último interveniente técnico, ou seja, a última interveniente que tem um regime de responsabilidade profissional próprio, ou que tem deveres próprios plasmados em lei para este fim. Porque a única coisa que o dito simplex passou a impor aos advogados ou conservadores, ou notários, que concretizem o negócio definitivo, ou seja, a escritura pública de compra e venda, é uma simples menção a dizer o imóvel pode não dispor dos títulos urbanísticos necessários para a utilização ou construção. Esta disposição passa a ser obrigatória em todas as escrituras, quer nos casos em que exista título e exista uma clara legalidade em que o imóvel seja legal, quer no caso da venda de imóveis clandestinos. Ora bem,
Esta nova ameaça, ainda para mais, e coincidentemente o número até é igual, ainda cruza com uma outra realidade no que diz respeito à ameaça também à atividade de mediação imobiliária e aos riscos associados a esta atividade. É que, no mesmo mês em que é publicado este dito simplex de licenciamento, é publicado o novo regime de dados próprios de advogados e o novo Estatuto de Ordem dos Advogados. Isto pode parecer uma coisa que não tem qualquer conexão com a outra. No entanto, a conexão é evidente. É com a publicação deste regime, o acompanhamento da elaboração de contratos e atos preparatórios tendentes à constituição, alteração de negócio jurídico, passa a não ser ato exclusivo, ato próprio dos advogados. O número 8 desse regime passa a dizer que não são atos expressamente reservados pela lei aos advogados e solicitadores esta negociação de contratos, elaboração de contratos e acrescenta no artigo 8º que as sociedades podem também elas passar a prever, no respeito, a fazer estes atos preparatórios, desde que esteja em área conexa com a sua atividade. Parece-me claramente que este é o caso das sociedades de mediação imobiliária. Portanto, podem passar, independentemente da prática ser ou não ser assim, mas atualmente há uma estatuição, uma norma legal que permite que isto assim seja feito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os mediadores passam a ter o acesso a todos os meios adequados à correta análise dos contratos e à respectiva documentação para a conclusão dos negócios jurídicos. Ou seja, dizer-se depois, eu não sabia, não sou jurista, etc., já vai ser mais complicado. Ou seja, qual é a alteração do paradigma ao nível do que agora estamos aqui a falar, com uma potencial risco de maior responsabilidade civil? Altera os deveres? Não, os deveres já eram pré-existentes. Mas altera a consequência ou a facilidade que o adquirente de um imóvel que se sinta lesado nestas circunstâncias, ou seja, o adquirente de um imóvel sem título de utilização válido, passa a ter um regime, para ele é mais fácil provar a responsabilidade do mediador imobiliário em concretizar esse negócio que ele pode considerar que é lesivo para os seus interesses. Este é que é o grande problema desta mudança de paradigma. É que se entre o mediador imobiliário e a escritura não há intervenção de terceiro, o cidadão, aqui é indiferente se estamos a falar de pessoas singulares ou se estamos a falar de pessoas coletivas. É completamente irrelevante para o caso. Podemos ter ainda um regime mais agravado nos singulares quando é consumidor final, mas confesso-vos que não é o ponto onde eu coloco o enfoque ou dou a maior relevância sobre esta profundíssima alteração de paradigma. O enfoque está, isso sim, no facto de, na mediação imobiliária, perante a desnecessidade que o legislador encontrou de não valorizar, de não exibir, de o notário não tomar qualquer poder, não exercer qualquer poder de verificação de legalidade urbanística, pelo mínimo que seja, faz com que, num negócio em que nós temos essa tal intervenção de terceiras, vocês sejam o último ente a ter que o verificar. E daí a relevância desta nossa conferência de hoje, porque ao mesmo tempo que isto passa a estar muito mais nas mãos dos técnicos, inclusive nós advogados, inclusive mediadores, todos aqueles que têm intervenção na elaboração dos atos preparatórios, no acompanhamento dos atos preparatórios para a concretização de um dado negócio jurídico, passam a ter um risco de responsabilização muito maior. Então, o que é que nós também temos que compreender? Temos que compreender uma coisa. O legislador veio dizer que a venda de imóvel ilegal
ela não é em si mesma ilegal. Ela não é, pelo menos, impedida pela lei. Mas isto não quer dizer que o legislador tenha dispensado o título urbanístico necessário. Isso resulta do RJUE e os demais diplomas aplicáveis ao licenciamento urbanístico, industrial, consoante a natureza do imóvel que estejamos a falar. Não, o que a lei veio aqui dizer é que neste momento é possível eu celebrar um negócio definitivo, independentemente se esse negócio é um negócio relativo a um imóvel que detenha título urbanístico ou um imóvel que seja, vulgarmente se chama, clandestino. Aqui, cá está, estamos a passar de uma ideia de um Estado relativamente paternalista para a ideia da responsabilização dos privados, nomeadamente dos privados que dão a devida assessoria para a concretização destes negócios. É claramente passar do 8 ao 80, ou do 80 ao 8, diria eu, no que concerne ao paternalismo. No dia 30 de dezembro, ou no dia 31 de dezembro de 2023, um cidadão não podia adquirir um imóvel a declarar expressamente: eu sei que é ilegal, eu sei que estou a assumir um conjunto de responsabilidades. Ainda assim, não podia concretizar esse negócio. Hoje, um cidadão pode concretizar esse negócio sem sequer dar conta que está a adquirir um imóvel clandestino. Portanto, como podem aqui verificar, estamos a passar, não é do 8 ao 80, mas é do 80 ao 8, ao nível daquilo que são os poderes e funções de um Estado tendencialmente paternalista no que dizia respeito à transmissão da propriedade imobiliária para um Estado tendencialmente pouco interventivo nesta mesma intervenção, o que nos obriga a todos que temos intervenção em atos preparatórios destes negócios a ter muito maior cuidado e muito maior atenção. Para além da questão deste negócio passar a ser possível, também é preciso notar que a concretização deste negócio ela é efetivamente válida. Portanto, nós no regime que estava em vigor, tínhamos aqui um impedimento à escritura, portanto, a escritura não podia ser concretizada, mas sendo concretizada, o legislador entendia que o particular, o adquirente e até mesmo terceiros, podiam invocar a nulidade desse negócio mais tarde. Atualmente, não, o negócio é válido, não só não tem que ser exibido, não só pode essa escritura ser outorgada, como ela é válida. Portanto, também se operou o fim do regime de nulidade destas transmissões. Então, agora aqui temos que olhar um pouco para o destinatário. Temos agora que olhar quais são as diferenças que vamos encontrar no nosso dia-a-dia, do ponto de vista pragmático, consoante tenhamos destinatários diferentes. Diria que existem dois investidores, ou dois com os quais temos que ter particular atenção. Um é um investidor estrangeiro e o outro é um investidor não sofisticado. O investidor não sofisticado, o consumidor habitual, a pessoa que vai adquirir o seu apartamento, que não faz um negócio imobiliário e vida. O outro é um investidor estrangeiro, que também vem cá comprar um apartamento, também não conhece bem as regras do nosso direito. Aqui temos de ter um particular cuidado e temos de ter aqui deveres e ter a noção que temos de ter deveres de cuidado muito especiais no que diz respeito à informação que prestamos a estes potenciais adquirentes. A informação tem que ser plena, completa e transmitida de uma forma que nós mais tarde possamos provar efetivamente que o adquirente não adquiriu em erro, não esteve em erro quanto à aquisição de um imóvel sem título urbanístico. Estes pontos é um ponto que vos queria deixar aqui realçar, porque o risco de haver ações de responsabilidade civil posteriormente, invocando que este cliente não teve a consciência do erro que estava a cometer na aquisição do imóvel, chamemos clandestino,
é muito elevado. Já não tanto no investidor sofisticado. O investidor sofisticado, por regra, não adquire nada sem fazer uma rigorosa due diligence, e aí tudo isto entra no contrato. Agora, todo este regime é um regime pensado para o grande negócio imobiliário. No grande negócio imobiliário, negócio imobiliário mais complexo, nada disto se leva particularmente. Conforme já estivemos a falar, por regra é feita uma due diligence, por regra há um acompanhamento rigoroso de advogados, quer do lado do vendedor, quer do lado do comprador. Os contratos prevêem todo este tipo de situação. A própria informação, ou seja, o próprio cumprimento de deveres de informação relativamente ONUs, temos que, ainda que não viajem, temos que começar a tratar esta questão da clandestinidade, se calhar como ONU, está bem definida em considerandos no próprio texto do clausulado contratual. Não há aqui, por regra, um problema ou um risco maior neste tipo de operações. Agora, onde é que está o risco? Na operação do dia-a-dia, que provavelmente representará 98% das operações que se concretizam, não em volume, mas em quantidade, em Portugal. E nessas operações, eu diria que a própria relevância da due diligence também se começa cada vez mais a surgir. Pequena due diligence pode ser feita internamente, pode ser feita externamente, mas absolutamente relevante, de modo a que não exista qualquer risco de erro ou de indução em erro no adquirente, porque já não podemos contar com aquilo que são os deveres de verificação da parte do notário. Eu diria que todo este regime criou um simplex para o Estado e, perdão-me a brincadeira, um complexo para o cidadão, porque aqui o negócio jurídico parece-me evidente que ficou bastante mais complexo. Agora, e como já vos dissemos, é preciso não confundir, portanto, esta parte que se encontra neste slide da diferença entre o closing ser válido, ou seja, da compra e venda ser válida, e nós daí podermos concluir que efetivamente há uma dispensa de título urbanístico, nada mais errado. Os títulos urbanísticos continuam a ser absolutamente necessários. Não há nenhuma alteração quanto a isto, da mesma maneira que não há nenhuma dispensa. Eu já ouvi isto, estou a salientar este ponto, porque acho que a imprensa não tem sido uma grande ajuda na divulgação deste regime, do dito simplex do licenciamento. Talvez é que ocorreu o fim da ficha técnica de habitação, nada mais errado. A ficha técnica de habitação era obrigatória e continua a ser obrigatória. Ser portador de uma utilização de um imóvel era obrigatório e continua a ser obrigatório, e a única diferença que existe é que o facto de não se exibirem esses documentos, existindo ou não existindo, não afeta a validade dos negócios de compra e venda e não impede o negócio de compra e venda. Portanto, eu diria que temos que dividir hoje o negócio de compra e venda, permuta, que serve, quer que seja, para facilitar voltar a falar da compra e venda, em duas situações. A compra e venda, onde toda a documentação é obtida e é verificada e existe tal como era exigido anteriormente a outorga de uma escritura. Bom, e nesses casos temos a compra e venda tradicional e a compra e venda de imóvel clandestino. Na nossa visão, a compra e venda de imóvel clandestino é mais do que uma compra e venda, porque está-se a operar uma compra e venda, mas também uma transmissão do risco e da responsabilidade por a ilegalidade transmitida. Portanto, temos aqui dois negócios, ou um negócio jurídico que envolve a transmissão de duas coisas. Eu recordo, entrando aqui no artigo 102 do regime jurídico de urbanização e da edificação, que quando existe qualquer imóvel que tenha passado a ser utilizado sem o ato administrativo de controle prévio, administrativo de controle prévio, quando se fala de licenciamento ou comunicação prévia, em desconformidade com esses atos, o caso, por exemplo, de uma licença de construção para uma determinada área e o
o titular, o proprietário, decide fazer uma ampliação, o uso de um imóvel em desconformidade com a sua licença de utilização, nos casos em que existe autorização de utilização, ou no futuro, sem a devida título de utilização, que falaremos mais daqui a pouco, que vai ser diferente a partir de 4 de março do que é hoje, deixará de existir propriamente um título denominado autorização de utilização, um alvará de utilização deixará de existir. Não. Tudo isso continuou a ser violações de normas legais urbanísticas, o que leva a que os municípios, que são titulares da tutela e dos deveres de restauração da legalidade urbanística, podem, para além dos processos de contraordenação que daí podem advir, podem, para além disso, ainda embargar obras, suspender atos, podem determinar a realização de trabalhos, podem determinar embargo de obras, podem determinar a demolição do próprio edificado. E, portanto, é absolutamente crucial, e vocês aqui facilmente percebem o risco destas transmissões clandestinas se o destinatário não compreender bem aquilo que está a adquirir, que não é só o imóvel, é o imóvel com este risco associado, podem bem compreender que haverá uma tendência bastante significativa de acrescermos a litigância neste tipo de negócios e no pós-negócio. Sobre esta alteração de paradigma, eu diria que, no que diz respeito à exibição de documentos no momento da outorga da escritura, que nos cumpre dizer. Bom, mas para além disso, eu recordo que esta desnecessidade de exibição já entrou em vigor no dia 1 de janeiro, mas no dia 1 de janeiro do presente ano também entrou em vigor uma alteração ao Código Civil bastante importante. Essa alteração, qual é? É que foi editado o artigo 1422b, relativamente ao qual passamos a verificar, esta também muito anunciada nas redes sociais, na imprensa, etc., mas, a meu ver, também de uma forma que dá a levar toda a gente a cometer muitos equívocos. Porque o que tem vindo a passar é que agora há uma liberdade absoluta de eu alterar o uso não habitacional em habitacional de frações autónomas e de imóveis no geral. Bom, isto não é bem verdade. Isto não é bem verdade. O que passamos agora a ter e a fazer, ou ser previsto a nível normativo, é que a alteração de uma fração não habitacional para a habitação, e aqui é logo muito clara a lei, nós só estamos a falar de alterações de não habitacionais para habitação, o contrário, continua a aplicar-se o regime do antigo artigo 1422 do Código Civil, nos termos do qual tem que ser objeto de autorização por parte da Assembleia de Condóminos, com maioria qualificada de 2/3, e, portanto, isso não mudou, e sim, para a habitação. E para a habitação, há, efetivamente, no que a este respeito, passo prioridades, no que a este respeito respeita, há claramente aqui alteração profundíssima de paradigma. Qual é a alteração? Não tem que ir sequer à autorização do condomínio. Portanto, o cidadão titular e proprietário de uma fração autónoma, de comércio, serviço, o que quer que seja, pode livremente alterá-la, o seu uso, para habitação. O ato é unilateral e a única coisa que o proprietário está a fazer, para além de ele ser o responsável por todos os atos para chegarmos a esse fim, é que ele tem que fazer a escritura pública, que deve ser comunicada ao administrador no prazo de 10 dias, ao administrador do condomínio, entenda-se.
Agora, não se confunda isso, e essa que é a tal confusão que eu vos referia, que tenho encontrado na imprensa, não se confunda isto com uma liberdade absoluta de alterações de usos não habitacionais em uso habitacional. É que esta alteração não deixa de ter que ser objeto de uma comunicação prévia ao município, a comunicação que se encontra aqui prevista no novo artigo 62b do regime jurídico da urbanização e edificação, a qual se destina, e agora reparem este pormenor interessantíssimo, demonstrar e declarar a conformidade da utilização prevista com as normas legais e regulamentares que fixam os usos e utilizações admissíveis. Bom, se estiver numa zona urbana, eu só tenho que ir verificar uma coisa, e dificilmente, em cidades como nas grandes cidades, como Lisboa, Porto, eu dificilmente terei o azar de ter uma loja numa localização que só preveja atividades económicas, ou seja, comércio e serviços. Tendencialmente, existem zonas nas cidades onde só se permite habitação e depois, em todas as demais, normalmente habitação e atividades económicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, tendencialmente, eu poderei transformar a loja, e sobre a loja também já direi, mas qualquer coisa, para transformar lojas, escritórios, etc., em habitação. Tendencialmente poderei fazê-lo. Mas não poderei fazer se eu estiver numa localização onde o solo seja só para equipamentos, ou seja, só para comércio e serviços. Aí já não o poderei fazer. Eu creio que isto tem sido pouco transmitido. Para isso, existe um outro regime neste diploma que permite a alteração, mas tem que haver alteração, tem que haver alteração do PDM, tem que haver alteração do plano que se aplicar àquela unidade territorial, tem que haver primeiro alteração ao nível do planeamento. Porque se o plano não permite, então esta alteração de uso também ela própria não é permitida. Portanto, isto não é assim tão livre. Este é o primeiro condicionante que temos. Uma segunda é que em zona abrangida por loteamento, também temos que verificar os parâmetros urbanísticos que estavam nesse loteamento, de modo a também não os violar. E daí essa liberdade tem sido transmitida também por esse facto ter que ser analisada com cuidado. O terceiro ponto, já anunciei que iria falar, é o ponto relativo ao cumprimento das normas de construção. Reparem, eu posso ter uma loja, querer transformá-la em habitação, ela está numa zona urbana consolidada, onde está prevista a habitação, é o caso comum, porque a loja está um resto de chão e o que está para cima até já é habitação, mas não posso esquecer que eu tenho que cumprir com as regras de construção, nomeadamente ventilação. E eu posso ter uma loja sem ventilação, então aí vou ter um problema, não vai ser tão fácil assim alterar esse uso, porque, e aqui aplica-se à linha B, eu tenho que demonstrar e declarar a idoneidade do edifício, ou da sua fração autónoma, no caso da loja, fração autónoma, no exemplo que estávamos a dar, para o fim pretendido. E, portanto, reparem, a tal liberdade que eu tenho visto muito anunciada como algo que é perfeitamente livre depois deste regime de nós todos fazermos, não é assim tão livre, porque não deixa de ter que cumprir com as normas urbanísticas que estão em vigor. A grande liberdade que passa a existir é uma independência total do proprietário de fração autónoma para qualquer uso que não habitacional, em transformá-lo em habitacional, sem qualquer notificação ou autorização prévia do condomínio. Aí sim há um regime claro de liberdade, mas continua-se a ter que cumprir as normas urbanísticas aplicáveis. Estão aqui a dizer, eu creio que aqui ao fim... Me sugeri que se interrompesse. Eu creio que vamos fazer agora um breve coffee break, se estão aqui a dar a indicação de 5 minutos. Vamos agora entrar numa outra alteração em que parcialmente entrou em vigor também no dia 1 de janeiro. Esta alteração, ela é simples, mas sabendo que havia conhecimento de todos nós que estamos habituados a operar neste mercado, o conhecimento de algumas normas um pouco caducas, muito antigas, mas que nesse momento tinham em vigor, nomeadamente sobre a exigência de banheira
nos imóveis. Bom, aqui, e tanto quando estão hoje a analisar um imóvel para entrar no vosso portfólio, não tenham já esse problema, desde o dia 1 de janeiro, todas essas normas caducas e completamente ultrapassadas, fossem as da licença de bidé, fossem as da licença de banheira completa, a proibição de cozinhas walk-through, tudo isso foi revogado e neste momento já não são obrigatórios, no caso de bidé, banheira, já não são objetos obrigatórios de existência nas casas e, por sua vez, também passou-se a prever expressamente a possibilidade de cozinhas walk-through. Há pouco já falámos da questão da relevância do cumprimento de normas de construção para a possibilidade de alteração de uso para uso habitacional. É importante notar também que este diploma ainda está um pouco coxo, este simplex ainda está um pouco coxo, porque se por um lado estamos a simplificar e agilizar no que ao urbanismo diz respeito, ainda permanece um conjunto enorme de normas. Nós estamos a falar de mais de 100 diplomas legais que se mantêm em vigor no que se refere às normas de construção, incluindo o RGEU. O RGEU teve uma revogação parcial e alterações, conforme estamos aqui a ver, mas ainda se mantém parcialmente em vigor, juntamente com esses mais de 100 diplomas sobre a construção. A ideia do legislador, e isso também está aprovado no Decreto-Lei 10/2024, foi fixar uma data para a revogação do RGEU e uma data para a aprovação de um novo Código de Construção que irá compilar num só diploma todas estas normas, o que facilitará a vida a todos os intervenientes no setor imobiliário, porque hoje em dia temos normas para acessibilidades, temos leis para conforto térmico acústico, depois temos normas ainda em vigor no RGEU, etc. É realmente um emaranhado legislativo, por vezes difícil de compreender e, portanto, também será muito bem-vindo esse Código da Construção. É uma pena não ter sido, ou o legislador não ter conseguido acelerar essa compilação e esse código para entrar em vigor ou logo com este simplex ou num prazo mais curto, por exemplo, de 6 meses, do que propriamente remetê-lo para 2026, o prazo para a sua publicação. Para além deste ponto, que já falei, é um ponto mais do ponto de vista pragmático, mas que é importante no dia-a-dia, porque alguns de nós ainda tinham muito esta ideia de chegar a uma casa, ver uma casa de banho com casa de banho única, sem banheira, e já sabíamos que se o arquiteto, depois de uma obra de reabilitação, fosse desenhar assim, os municípios não é que quisessem, é óbvio que já toda a gente achava esta norma absurda, mas a verdade é que ainda não podiam aprovar. Bom, neste momento não há qualquer problema com esse tipo de construção. Para além disso, e com um pouco mais de pertinência, o legislador aditou um artigo 1º-A, quer ao RGEU, Regulamento Geral das Edificações Urbanas, quer ao REJUE, Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, é o regime alvo, digamos assim, maior desta legislação. Em ambos foi acrescentado este artigo 1º-A, que se refere à construção modular. Nós já tivemos a oportunidade, durante muitos anos defendemos que a construção modular, ou pelo menos que as casas móveis, e se fossem efetivamente móveis, isto significava não estarem ligadas a quaisquer redes públicas de abastecimento, não estavam sujeitas ao regime do RGE. Defendemos isso durante muito tempo, portanto, se houvesse uma pura natureza amovível, elas não estariam, e eu creio que, ao contrário, o legislador veio, com esta publicação, veio dar razão àquilo que era a nossa interpretação. Até ao dia 4 de março de 2000, ou até à aprovação do Decreto-Lei 10/2024, efetivamente, esse tipo de construção não estava sujeita a regras de licenciamento. E o legislador veio esclarecer, e bem, e veio esclarecer no sentido de que passa a estar, agora sim, sujeito às regras, quer do RGEU,
quer do RGE. No RGE é relevante, porque, como sabem, alguma dessa construção não cumpria com normas, nomeadamente ao nível de pé direito, etc. Está aqui claro, tem que cumprir, e, portanto, esta é a relevância da sua aplicação, da inserção deste artigo 1º-A no RGEU, a relevância da inserção de o mesmo artigo no RGE é que, neste momento, é inquestionável que este tipo de construção está sujeita às mesmas regras de licenciamento de qualquer outra construção, o que era um tema sempre polémico, havendo uns que eram grandes defensores do sim, outros defensores de que tudo que tivesse natureza amovível ou transportável não era sujeito ao regime do RGE. Nós tínhamos um entendimento intermédio, porque entendemos que, nos termos do Código Civil, qualquer elemento com caráter de permanência que se fixe a um elemento de abastecimento público, seja água, seja eletricidade, passa a ser um imóvel, ou se passa a ser um imóvel, então estava inserido no artigo 1º do RGE. Se fosse autónomo, painéis solares, o que quer que fosse, se houvesse essa autonomia dessa construção, nós efetivamente entendíamos que o RGE não se aplicaria a esses casos, nem o RGEU, e portanto, consequentemente, não tinha que cumprir nem com normas do RGEU, nem tinha que ser objeto de qualquer licenciamento. Portanto, para quem, ou para os casos de clientes que possam ter, onde esse tipo de construção tenha lá sido implantada até à presente data, eu entendo, ou nós entendemos, que efetivamente este regime veio esclarecer que até a esta alteração não se aplicava efetivamente o RGE, senão o legislador, que temos sempre que presumir que se expressa da melhor forma, nos termos da lei, o legislador não tinha tido a necessidade de vir fazer este aditamento ao RGEU e ao RGE. Portanto, já falámos sobre estas questões. As questões do RGEU, a nosso ver, são de menor relevância e, portanto, como podem ver, é o fim da obrigatoriedade da tal banheira, do bidé, etc. E, portanto, passamos a ter um regime mais simplificado, mas que na prática já era o que muitas vezes se fazia, e os próprios municípios, pelo menos em certa fiscalização, também não costumavam levantar grandes questões quanto a isto. Mas unir a prática à lei é sempre um desejo e é sempre um bom fim nestas situações. Eu também aproveito, estou aqui a passar alguns slides por motivo, porque são só slides que essencialmente servem para quando nós no final desta conferência vamos distribuir estes slides, e servem para vocês ficarem com um resumo de todas as divulgações que estas leis fazem, e portanto daí não estar agora a parar nestes mesmos slides. Estas alterações ao RGEU, creio que já o tinha dito, elas entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2024 e, conforme também disse, todo o RGEU vai ter que ser revogado, vai ficará revogado no dia 1 de junho de 2026. No desenvolvimento do tal Código de Construção, também já tive a oportunidade de afirmar, de dizer que devia ter sido acelerado o seu processo legislativo, porque era importante estes diplomas entrarem em vigor o quanto antes. Eu, ainda antes de entrarmos na matéria das alterações ao regime jurídico de urbanização e edificação, queria-vos falar, este também tem sido um tema que nós temos sido recorrentemente solicitados pelos nossos clientes para dar informações, que diz respeito a uma alteração muito concreta, quer à lei de solos, quer no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. E que alteração é essa? É que foi editado um novo artigo à lei dos solos. Este artigo diz respeito a solo urbano. Agora já estamos a entrar em normas que só entrarão em vigor no dia 4 de março de 2024, mas que veio prever
um sistema de manutenção do solo urbanizável como solo urbano se verificados determinados requisitos. Como muitos de vocês saberão, os planos diretores municipais ou já foram revistos para adaptação a esta lei, ou encontram-se atualmente, cerca de 85% dos planos diretores municipais em Portugal ainda não foram revistos de acordo com esta lei dos solos, que previam para a revisão em 2014 de um ano ou dois, e o legislador tem andado a prorrogar sucessivamente. A última prorrogação foi do ano passado para este, creio que é o Decreto-Lei 16/2024, para dezembro deste ano, se não cai em erro. Esta teve já mais a ver propriamente com a queda da dissolução da Assembleia e a queda respectiva do Governo, do que propriamente com outros fatores, apesar de existir realmente um atraso significativo e ser difícil provar e analisar todos estes planos que ainda faltam adaptar-se à lei dos solos. Nos termos da lei dos solos, deixou de existir a espécie de solo urbanizável, o tipo de solo urbanizável deixou de existir, passou a existir só solo urbano e solo rústico. E a lei tem não vou dizer preferência, porque é um conceito determinado, mas a lei determina que só a título excepcional o solo rústico se converte em urbano e que o grosso desses solos urbanizáveis só passarão a urbano se verificados determinados requisitos, depois constam de um decreto regulamentar, que são requisitos muito específicos. Então, o legislador veio para as situações em que o uso predominante previsto seja habitacional e que seja de propriedade pública, veio prever um regime, que permite, de uma forma mais facilitada, manter ou converter esse solo urbanizável em solo urbano. Mas depois o legislador, em sede de regime jurídico de instrumentos territorial, veio criar um procedimento simplificado de reclassificação dos solos que, a nosso ver, veio um pouco mais longe do que este artigo. Não foi um pouco mais longe. O que é bom, porque a única crítica que lhe poderíamos fazer era, efetivamente, o facto de ter um resíduo cumulativo de que, efetivamente, o solo ou a propriedade tinha que ser exclusivamente pública. Se vocês verificarem, este artigo 72A tem um procedimento simplificado de reclassificação dos solos. O que isto quer dizer? Quer dizer que o próprio município sozinho, pode determinar a reclassificação do solo urbano. Como podem ver ali, está a categoria de espaço de atividades económicas, portanto, aparentemente isso é só para atividades económicas, já vamos ver que não é, mas desde que o espaço não se localize em áreas sensíveis, na Reserva Ecológica Nacional ou na Reserva Agrícola Nacional. Este solo tem que ser obrigatoriamente contíguo já com espaço com zona urbana, com perímetro urbano, mas pode ser usado também para a habitação. Isto nos termos do número 9, porque diz o número 9 assim: procedimento previsto no presente artigo, ou seja, a tal transformação de solo rústico para urbano para atividades económicas, também se aplica para a reclassificação de rústico para urbano destinado à habitação, a custos controlados ou uso habitacional, desde que previsto em estratégia local de habitação, Carta Municipal de Habitação ou Bolsa de Habitação. Ou seja, se os municípios introduzirem estes terrenos, volto a repetir, tem que ser terrenos contíguos com zona urbana, em estratégia local de habitação ou em Carta Municipal de Habitação, pode haver um procedimento simplificado de reclassificação dos solos para uso habitacional, seja para custos controlados ou uso habitacional genérico, conforme podemos ver no artigo 9. Qual é a vantagem? Significa que o município pode reclassificar o solo de rústico para urbano sem ter que ser feito um plano de pormenor, um plano de urbanização, uma alteração ao PDM, seja o que for, é um procedimento simplificado e ele consegue atingir este fim através desse mesmo procedimento. Se dúvidas existissem sobre este procedimento ser um procedimento inovador ou que vai mais além em relação ao 10º da lei dos solos, ou necessariamente ao anúncio original que foi feito no Programa Mais Habitação, e de algum modo aqui acolheu-se as críticas que se fez sobre a necessidade do solo ser público, para o solo de propriedade pública existe um artigo 72b, que também é um procedimento simplificado de classificação de solos, mas apenas e só
quando a propriedade de solo seja exclusivamente pública. E, portanto, este regime, eu creio que também, nós não podemos entrar muito hoje nas questões de instrumentos de gestão territorial, não creio que tenham muito interesse nisso, mas esta questão, quisemos trazê-la, ela é muito pertinente, porque é importante que vós saibam e que os vossos clientes também tenham essa noção de que solo, ainda que rústico, que preencha determinadas características, que esteja fora de zona, aqui é um impedimento claro da lei, se virem ali o número 1, a linha B, diz claramente que este regime não se aplica se os espaços estiverem em reserva ecológica nacional ou em reserva agrícola nacional, mas, por exemplo, se estivermos a falar de um solo que esteja em zona agrícola complementar, em zona agrícola de produção, etc., de um determinado município, junto do perímetro urbano, tem este sistema, tem este regime simplificado de reclassificação dos solos, desde que o município insira esse mesmo espaço em carta municipal de habitação. Como é uma possibilidade de valorização do solo muito pertinente, quisemos também dar-vos nota da existência deste regime, porque é bastante pertinente. Depois, e aqui também a propósito de reconversão de solos, uma outra norma, esta absolutamente relevante, que é o artigo 18º do tal regime simplex, ou seja, do Decreto-Lei 10/2024, sobre reconversão e construção de imóveis para uso habitacional, que eu há pouco já tinha tocado neste ponto, quando falei da alteração do uso de atividades económicas, comércio, serviços, o que quer que seja, para habitação. Quando falamos sobre, agora, a liberdade, não sei se que o condomínio tem, mas ainda assim a ter que cumprir com os regimes normatísticos, portanto, cumprimento de regeu, JUE, outros instrumentos de gestão territorial, etc. O que o legislador vai fazer, e aqui sim temos também essa possibilidade, é se há um impedimento de alteração de uso, porque, por exemplo, aquele imóvel que a gente pretende alterar de equipamento ou de comércio e serviços para habitação, se inserir numa área que, nos termos do plano diretor municipal, só prevê atividades económicas, o legislador também vai prever um regime simplificado de reconversão do uso de solo nessas zonas, que é o que está previsto nos números 8 e seguintes do artigo 133 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, mas aqui este procedimento já demora um pouco mais de tempo, tem que ir à Assembleia Municipal, tem que ser aprovado, mas, como podem ver, ainda assim, mesmo que as normas urbanísticas impeçam a reconversão para a habitação, há esta válvula de escape, que é a possibilidade, de uma forma simplificada, de se alterar o plano que impede essa reconversão, essa alteração de uso, e há a possibilidade de reclassificação para esse fim. Portanto, também creio que é uma norma pertinente, porque se vocês, no âmbito da vossa atividade, verificarem que há interesse de alguém em pegar um imóvel não habitacional e convertê-lo em habitação, ainda que numa zona que a nível de planeamento não preveja essa habitação, é importante saberem que há um regime simplificado que pode alterar esse planeamento que impede essa mesma alteração. Bom, agora vamos entrar na matéria das alterações ao regime jurídico de urbanização e da edificação, e daria aqui a palavra à minha colega, a doutora Joana Mata, para começar a falar sobre estas alterações. Muito obrigada. Nós temos aqui preparados mais ou menos também 30 slides relativamente àquilo que consideramos serem as alterações mais pertinentes no âmbito do regime jurídico da urbanização e da edificação. Aqui faço ao tempo disponível, vou tentar ser sucinta para conseguirmos ter o tempo disponível para as perguntas que já começaram aqui a surgir. Começava por fazer aqui a indicação de 2 ou 3 pontos que me parecem ser os pontos positivos deste diploma e que também já foram tocados aqui pelo meu colega, que diz respeito à menor intervenção da administração pública, um menor controlo por parte dos municípios e uma maior distribuição de responsabilidade pelos técnicos
arquitetos, engenheiros que estão envolvidos nos processos. Relativamente aqui ainda a questões que têm sido têm gerado um bocadinho de controvérsia dentro deste diploma, chamo a atenção para a questão da simplicidade de alguns procedimentos que vamos ver junto dos municípios. Este diploma tem aqui algumas decisões de limitação e redução de intervenção por parte da administração pública que podem, eventualmente, vir a causar alguma insegurança naquilo que são os terceiros e operadores no mercado, designadamente aqui nos compradores, nas operações de compra e venda, uma vez que existiu a eliminação de títulos que anteriormente eram garantias de conformidade das operações urbanísticas com as normas e os regulamentos existentes. Eu começaria aqui por falar do artigo 4º, que tem a ver com a licença e comunicação prévia. Vou chamar só a atenção, uma vez que vos vai ser disponibilizado aqui os slides, vou chamar a atenção para as alterações mais pertinentes. Então, no âmbito do artigo 4, no que diz respeito à realização de operações urbanísticas, veio aqui ser eliminada a comunicação prévia com prazo ou comunicação, chamada também de autorização de utilização e que nós comumente também chamamos e designamos de licença de utilização. Esta é uma das maiores alterações, deixa de existir aqui a licença de utilização. As alterações relativamente às operações urbanísticas que estão sujeitas à licença, o legislador veio aqui fazer estes aditamentos. As operações de loteamento estão sujeitas então à licença. As operações de loteamento em área não abrangida por plano pormenor publicado depois de 7 de março de 1993, tem a ver com o diploma a que diz respeito aos planos municipais de ordenamento do território, a unidades de execução, estão ainda sujeitas à licença as obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em áreas não abrangidas pelo plano pormenor publicado então depois de março de 1993, as operações de loteamento ou unidades de execução. Estão ainda sujeitas à licença as obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por plano pormenor ou operação de loteamento ou ainda unidade de execução. Estão também sujeitas à licença as obras de reconstrução, das quais resulte um aumento da altura da fachada, e aqui foi eliminada a questão do número de pisos. Estão ainda sujeitas a licença às obras de construção, ampliação ou demolição de imóveis em áreas sujeitas à supervisão administrativa. Cai aqui a questão da reconstrução e da alteração. Estão sujeitas à comunicação prévia as operações de loteamento em zona abrangida pelo plano pormenor publicado após 7 de março de 1993, com as mesmas referências e os mesmos critérios que já foram aplicados nas licenças, e ou unidades de execução. Estão ainda sujeitas à comunicação prévia as obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida, exatamente pelos mesmos critérios. Há aqui uma referência para a questão da responsabilidade dos técnicos e do maior cuidado na elaboração dos planos de pormenor e das unidades de execução por parte da administração pública, o que vamos ver que é uma constante ao longo das alterações que vão sendo feitas neste diploma. Estão ainda sujeitas à comunicação prévia as obras de construção, alteração, ampliação abrangida pelo plano pormenor ou operação de loteamento, e aqui o aditamento vem para a unidade de execução que preveja parcelas, alinhamentos, polígono de bases para implantação das edificações, altura das edificações ou altura das fachadas, número máximo de fogos e área de construção dos respectivos usos. Há aqui uma alteração ainda na linha E do artigo 4º, que diz que está então sujeita à comunicação prévia a operação urbanística das obras de construção de alteração exterior. A grande alteração vem aqui fazer, a grande alteração é de facto o facto de ser uma alteração exterior, só as alterações exteriores, uma vez que as alterações interiores estão fora do âmbito da apreciação do município. Relativamente aqui ao número 5, vem falar da utilização dos edifícios ou das frações autónomas e fazer referência para aquilo que é o artigo 62A, que também já foi referido aqui pelo meu colega. A licença deixa de ser o procedimento supletivo e o legislador acaba por impor a comunicação prévia, é o que nos diz o número 6. As alterações mais importantes nesta norma diz exatamente respeito a esta grande alteração, uma vez que aquilo que se verificava no mercado era muitas vezes uma corrida
aos processos de licenciamento para ter garantias relativamente à conclusão da operação urbanística, e agora acaba por ficar esclarecido que a regra não é a da licença e que é uma imposição da utilização da comunicação prévia. Há, assim, menos intervenção por parte da administração pública e, mais uma vez, mais responsabilidade dos técnicos, que têm de ter cuidado com assinaturas dos termos de responsabilidade, como vamos ainda referir. Outra alteração, ainda dentro do mesmo artigo, é o número 7, que refere que nas operações sujeitas a licenciamento ou a comunicação prévia que necessitem de licença para ocupação da via pública, o requerente pode optar por englobar o pedido de ocupação da via pública no pedido de licenciamento da operação urbanística. Ou seja, aqui ao mesmo tempo o que se está a fazer é tratar em simultâneo, o que não acontecia até agora, do licenciamento em simultâneo com aquilo que é a autorização da via pública. Coloca-se aqui a questão, e eu tenho já ouvido várias pessoas a colocar a questão relativamente a estas autorizações em simultâneo, uma vez que dentro das câmaras nem sempre é possível, face ao modelo organizativo, que sejam as mesmas divisões a tratar deste tipo de situação. E, portanto, aqui há de ser uma questão ou um desafio que a Câmara terá de lidar. Ainda dentro do artigo 4, relativamente à licença e comunicação prévia, vem o número 9 referir que se considera o plano pormenor e unidade de execução dispõe de programação das obras de urbanização e edificação. Vem aqui referir o que é que considera esta programação das obras de urbanização e edificação, porque é o que está referido no critério dos primeiros números deste artigo. E, portanto, aqui o legislador especifica em que é que consiste esta programação das obras de urbanização e edificação. Passando aqui ao artigo 4A, relativo aos modelos de licença, resposta à comunicação prévia e atos, vem então o diploma referir e editar que são aprovados por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da modernização administrativa e da construção os modelos de utilização obrigatória de licença, de resposta à comunicação prévia e dos atos a praticar pelos técnicos ao abrigo do presente diploma. Esta portaria, enfim, está toda a gente a aguardar para ver de que facto é que vai conseguir consubstanciar e exemplificar as exigências que vão ser aqui requeridas. Não temos ainda conhecimento do teor, mas, enfim, vai haver certamente muita informação que vai ser exigida através desta tal portaria que ainda estamos a aguardar que seja publicada. Relativamente aqui à isenção do controle prévio, que também traz várias novidades e, ao contrário da maior parte das alterações aqui do diploma que entram em vigor em 4 de março, estas já entraram em vigor. A grande alteração diz respeito aqui à linha B do número 1 do artigo 6º, refere que, sem prejuízo do disposto na linha D do número 2 do artigo 4, que refere que estão dispensados de licença ou autorização as obras de escassa relevância urbanística, estão ainda isentas de controle prévio as obras de alteração no interior do edifício ou das suas frações que melhorem, não prejudiquem ou não afetem a estrutura de estabilidade, que não impliquem modificações das xércias da forma das fachadas, da forma dos telhados ou cobertura e que não impliquem remoção de azulejos da fachada, independentemente da sua confrontação com a via pública ou logrador. Foi retirada a questão de estabilidade aqui desta norma e a questão do termo de responsabilidade vem ainda dentro do mesmo artigo, no número 11, e já vamos falar dele. Outra alteração é aqui a linha E, que vem a referir que estão isentas do controle prévio as obras de reconstrução e de ampliação das quais não resulte um aumento da altura da fachada, mesmo que implique o aumento do número de pisos e o aumento de área útil. A ideia é aproveitar o edifício por fora, como se verifica muitas vezes dentro das cidades, e poder alterar com maior liberdade o interior dos edifícios. Estão ainda isentas de controle prévio as obras de reconstrução em áreas sujeitas a servidão ou restrição de utilidade pública. Continuando aqui pela análise do artigo 6º,
Verifica-se ainda que, sem prejuízo do disposto na linha D do número 2 do artigo 4, como referi as obras de escassa relevância urbanística, considera-se ainda que estão isentas de controle prévio as obras necessárias para o cumprimento da determinação prevista nos números 2 e 3 do artigo 89, que diz respeito às obras de conservação, e do artigo 27 do Decreto-Lei número 140/2009, que diz respeito a obras coercivas. Estão ainda isentas de controle prévio as operações urbanísticas precedidas de informação prévia favorável, nos termos do artigo 14, que contempla os aspectos previstos nas alíneas A e F da referida norma. Estão também isentas de controle prévio as obras de demolição quando as edificações sejam ilegais, o que acaba por ser aqui uma grande mais-valia, uma vez que muitas vezes os interessados são prejudicados com a regularização que pretendem fazer face a estes processos que estavam sujeitos a controle prévio. O tal número 2, que vim a fazer referência e que cruza com a linha B, refere que nas obras de alteração do interior de edifício que afetem a estrutura da estabilidade, deve ser emitido o termo de responsabilidade por técnico habilitado, de acordo com a legislação em vigor, nos termos do regime jurídico que define a qualificação profissional exigida aos técnicos responsáveis. O que é que isto quer dizer? Que há aqui, de facto, uma isenção de controle prévio por parte do município, mas não significa que exista uma isenção do cumprimento das normas legais. E, portanto, o que há aqui é uma transmissão da responsabilidade que acaba por estar agora no nesta emissão do termo de responsabilidade. Avançando aqui para as obras de escassa relevância urbanística, aqui é um aditamento ao artigo 6º, que vem acrescentar que são obras de escassa relevância urbanística a substituição dos materiais dos vãos por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética. É a única alteração a essa norma. Aqui, relativamente a uma questão que acaba por vir aqui um bocadinho solta, mas que consideramos que é pertinente, tendo em conta também a atividade exercida pelos participantes aqui do webinar, tem a ver com a finalidade da audiência prévia dos interessados. Vem então o aditamento do artigo 13º-C, referir que são admitidas alterações ao projeto na sequência da audiência prévia dos interessados, quando as mesmas visem a correção das desconformidades detectadas ou se encontrem com estas conexas. Nós aqui fazemos este comentário. Já funcionava esta regra e já era a prática em muitos dos municípios no nosso país, ao abrigo do princípio da economia procedimental, e muitas vezes o interessado já conseguia corrigir e editar elementos, enfim, o necessário para corrigir as desconformidades em sede da audiência dos interessados. Portanto, apesar de agora o legislador vir de facto configurar esta norma, a verdade é que já era uma realidade presente em muitos municípios do nosso país. Relativamente aqui às alterações do pedido de informação prévia. Uma das maiores alterações é que a informação prévia favorável tem por efeito a isenção do controle prévio da operação urbanística em causa. Anteriormente, sujeição da operação urbanística em causa ao regime da comunicação prévia. Ou seja, há aqui um aligeirar dos controles feitos pela administração pública e, mais uma vez, aquilo que temos é a substituição de um processo mais moroso e mais pesado por uma forma mais ligeira de obter a concretização e a conclusão de uma operação urbanística. O número 2 que sofre esta alteração vem referir que, quando seja proferida nos termos do artigo 14 e contenha as menções referidas na linha A, F ou respeitário sujeita a plano de pormenor ou operação de loteamento, a informação prévia favorável tem por efeito a isenção do controle prévio da operação urbanística em causa. A informação prévia favorável tem também por efeito a isenção de controle prévio quando exista unidade de execução nos termos do número 3. Ou seja, quando se trata de uma operação de loteamento ou quando se trata de obras de urbanização. Aqui, neste artigo, a maior alteração é feita através do número 5, que vem referir que as operações urbanísticas, a que se referem os números anteriores, devem ser iniciadas no prazo de 2 anos após a decisão favorável do pedido de informação prévia e são sempre acompanhadas da declaração dos autores e coordenadores dos projetos
de que respeita o conteúdo, os termos e as condições de informação prévia favorável. Ou seja, até hoje nós tínhamos um prazo mais apertado de 1 ano para exercer os direitos do ato constitutivo do PIB. A partir desta norma, a partir da entrada em vigor desta norma, passamos a ter aqui uma alteração de prazo que, mais uma vez, manifesta a flexibilização de prazos, que foi aqui uma intenção generalizada do diploma por parte do legislador. Também aqui um bocadinho solta vem a questão do acompanhamento policial. É um aditamento do artigo 40A, aqui ao diploma. Vem aqui o artigo 40A, agora no regime jurídico de urbanização e de edificação, referir que não pode ser exigido acompanhamento policial para a realização de operações urbanísticas, mesmo quando as mesmas impliquem o corte da via pública. Isto era uma prática muito comum na nossa realidade, muitas vezes não era sequer exigida o acompanhamento policial e ainda assim, por uma questão de quase de cautela, os interessados acabavam por requerer e exigir este acompanhamento e esta norma acaba por vir aqui de alguma forma possibilitar a redução dos custos de construção e viabilizar a hipótese de serem, de facto, os funcionários, os colaboradores, enfim, quem está em obra, de garantir o corte da via e as questões de segurança para se conseguir concretizar os trabalhos. Aqui a alteração ao artigo agora 43, aqui no capítulo das áreas para espaços verdes e utilização coletiva, infraestruturas e equipamentos, tem também aqui uma breve alteração, ou seja, os projetos de loteamento previam que tinham de ter áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos, e agora esta norma vem acrescentar que tem também de prever áreas destinadas à habitação pública e de custos controlados ou arrendamento acessível. Portanto, há uma cedência agora para áreas destinadas à habitação, o que é de facto uma novidade, tendo em conta a realidade anterior. Outra alteração, e que mais uma vez vem demonstrar a flexibilização de prazos presentes aqui no diploma 10/2024 e que se reflete nestas alterações ao RJUE, tem a ver com a alteração dos prazos de execução das obras de edificação. Atenção aqui para o número 5, quando não seja possível concluir as obras no prazo previsto, este pode ser prorrogado a requerimento fundamentado do interessado, salvo o disposto nos números seguintes. Ou seja, há uma eliminação da parte que refere por uma única vez e por período não superior a metade do prazo inicial. Há aqui, portanto, uma enorme flexibilização para a conclusão dos prazos das obras, sem o interessado estar constantemente preocupado com as consecutivas prorrogações para conseguir concluir a obra. Entrando aqui numas normas que já foram de alguma forma comentadas pelo meu colega, que são os artigos 62 a 64 e que são referentes à utilização dos edifícios e das suas frações, vou só fazer aqui 2 ou 3 notas relativamente às alterações ou aditamentos destas normas do RJUE. No artigo 62A, vem referir que a utilização de edifício ou fração após a realização de operação urbanística sujeita a controle prévio depende da entrega à Câmara Municipal do termo de responsabilidade e das telas finais. Portanto, estamos a falar da utilização após a operação urbanística sujeita a controle prévio, ou seja, uma operação urbanística com licença ou comunicação prévia e esta utilização fica formalizada desta forma. O termo de responsabilidade e as telas finais vêm aqui referidos e regulados como é que devem ser subscritos nas alíneas A e B do número 1, tendo a finalidade da entrega das telas finais previstas aqui no número 2. A grande alteração e grande inovação também aqui desta norma diz respeito ao número 3, que refere que o edifício ou as suas frações autónomas podem ser utilizadas para a finalidade pretendida imediatamente após a submissão da documentação prevista no número 1,
e a entrega da documentação não pode ser nem recusada nem interferida por parte do município. Mais uma vez, isto não quer dizer que não haja controle por parte da administração pública. A administração pública, aliás, nestes casos, deve ter uma fiscalização durante e após a operação mais rigorosa e mais presente. Cumpre também aqui referir que acaba por ter sempre no projeto de arquitetura a finalidade para a qual e a utilização para a qual o interessado, enfim, para o que se pretende. E, portanto, a administração pública, logo no primeiro momento, acaba por conhecer e apreciar, em sede da apreciação do projeto de arquitetura, qual é que é a finalidade e qual é que é o uso do edifício. Aqui o aditamento do artigo 62b vai regular como é que é feita a alteração à utilização de edifício sem operação urbanística prévia e faz-se através da comunicação prévia com prazo. Portanto, o município tem 20 dias para responder à comunicação apresentada pelo requerente, considerando-se aceite caso não responda, remete depois para o artigo 64, número 1 do REGUE. A norma vem dizer que a alteração da utilização de edifício ou fração constante do título de utilização emitido, não precisa de operação urbanística sujeita a controle prévio, deve ser objeto de comunicação prévia com prazo. O artigo 62c vem referir que a utilização de novas edificações isentas de controle prévio estão sujeitas à mesma comunicação prévia com prazo, portanto feita nos termos do artigo 62b, e o artigo 63 vem posteriormente regular como é que é apresentada esta comunicação prévia. A comunicação prévia para a utilização de edifícios ou das suas frações sem operação urbanística deve incluir um termo de responsabilidade que declare a conformidade da utilização prevista com as normas legais e regulamentares que fixam os usos admissíveis e a idoneidade do edifício ou da fração autónoma para o fim pretendido. Mais uma vez, temos aqui a transmissão da responsabilidade para estes termos dos técnicos que estão a intervir nos processos. Por fim, e aqui o artigo 64 vem, de alguma forma, regular a tramitação e os efeitos da comunicação prévia com prazo. O interessado comunica à Câmara e tem de esperar os tais 20 dias, referidos no artigo 62. Nesses 20 dias, o Presidente da Câmara pode ainda determinar a realização de uma vistoria. Esta vistoria serve para aferir se o interessado pode, de facto, iniciar o uso pretendido ou se há algum indício sério que o edifício não é idóneo para o fim pretendido. Caso assim seja, não se poderá iniciar desde logo a sua utilização. Uma alteração também diz respeito aqui aos tipos das operações urbanísticas, com a maior alteração que é eliminado aqui o alvará. Vem dizer o número 1 que as operações urbanísticas, objeto de licenciamento, são tituladas pelo recibo de pagamento das taxas legalmente devidas. Esta é a grande alteração, em substituição daquilo que era o alvará. E a comunicação prévia é titulada pelo comprovativo da sua apresentação. Chamo também aqui sua atenção para o número 4, que refere que nos casos em que ocorra deferimento tácito, o pagamento das taxas não é condição de eficácia da licença. O que é que isto quer dizer? Que o interessado pode começar a obra ainda antes de ter as taxas pagas, sem prejuízo depois do município vir posteriormente cobrar essas taxas. Ainda uma referência solta relativa aqui ao livro de obra. Só para fazer aqui este apontamento que pode ser interessante, o livro de obra deixa de ser um elemento instrutório do pedido ou da comunicação e não deve ser remetida ao município. Como todos sabemos, muitas vezes as câmaras municipais têm acesso ao livro de obra para verificar que tipo de alterações é que foram feitas ou se foram feitos alguns trabalhos que não constam naquilo que são os projetos ou as alterações ao projeto. Esta ferramenta, este meio em conhecer a obra, deixa de existir. Acabam por existir menos meios para a Câmara calcular o que foi feito em obra. Portanto, há aqui este déficit do controle por parte da administração pública.
E, por fim, muito sumariamente, relativamente aqui a outra alteração que consideramos ser relevante para vos apresentar, uma alteração imediatamente aqui no regime jurídico de organização e identificação diz respeito ao deferimento tácito. Este artigo 111 vem referir que, decorridos os prazos fixados para a prática de qualquer ato especialmente regulado no presente diploma, sem que o mesmo se mostre praticado, observa-se o seguinte: considera-se tacitamente deferida a pretensão com as consequências gerais. É o que vem referir à linha C. No que diz respeito à alteração do sistema de contagem de prazos, volto a fazer grande referência. A grande alteração diz respeito a este deferimento tácito, no sentido em que, se o município não cumpriu o prazo para apreciação, há deferimento tácito do projeto de arquitetura, há deferimento tácito da licença final. Note-se que, para haver o deferimento tácito, o município não tem só de não decidir em tempo, pode só não notificar em tempo. O que é que isto quer dizer? Ainda que o município possa fazer a apreciação dentro do prazo definido, se não notificar ao interessado dentro do prazo, opera o deferimento tácito. Há aqui remissão depois deste artigo 111 do REGUE para o artigo 130, número 2 do Código de Procedimento Administrativo. Queria só deixar aqui a nota, que também é uma novidade, mas que não consta aqui do slide, que é uma certificação do deferimento tácito, que o interessado pode obter numa plataforma digital que posteriormente entrará em vigor e que será transversal a todos os municípios, que esta norma, enfim, reflete mais uma vez aquilo que é uma simplificação e uma tentativa de ganhar aqui alguma celeridade dos processos, não deixando ainda de causar, enfim, um sentimento de alguma insegurança, uma vez que acaba por ter menos atuação e menos controle aqui por parte da administração pública. E creio que, muito sumariamente, cheguei aqui ao final destas pequenas notas de alterações do REGUE. Muito bem. Bom, eu queria vos dar nota do seguinte sobre estas alterações, e que é o seguinte. Em bom rigor, nós podemos resumir estas alterações, esta simplificação que o legislador anuncia, em termos de pertinência aos sumariantes mais pertinentes, no seguinte: passamos a ter um regime, temos aqui exposto, de deferimento tácito para tudo. Bom, enfim, vale o que vale. Honestamente, é algo que nós achamos que complica mais do que simplifica. Deferimento tácito, por exemplo, ao nível do pedido de informação prévia, já existia o regime, já era o de deferimento tácito, e não vejo propriamente alguém querer escudar-se num PIP tacitamente deferido. O mesmo vai passar com os licenciamentos, com as comunicações prévias. Dificilmente a banca aceitará um deferimento tácito de uma licença para financiar, até porque a consequência desse deferimento tácito, se for um ato ilegal, que viola norma urbanística, é nulidade e, portanto, de nada serve ter um ato tacitamente deferido se esse ato depois é ilegal. Enfim. Deixa-me dar só este apontamento, Rui, se me permites. E há outra questão, isto pode ter até o efeito perverso do município querer indeferir dentro do prazo, para garantir que não há deferimento tácito, e não deixar de alguma forma ultrapassar o prazo por falta de análise do que tem em mãos, não é? Pode ter este efeito perverso, em vez de simplificar, na verdade, pode até onerar o processo e impedir a sua boa conclusão. Exatamente. Portanto, aqui, e falando sempre de simplificação e agilização, enfim, não sei bem que vantagem enorme é que este regime trará. Depois, ao nível das obras isentas de controle prévio, o artigo 6, que já está em vigor na sua versão alterada desde o dia 1 de janeiro, nós temos uma norma realmente muito curiosa. Ela vem falar que eu posso até fazer um acrescento de um piso no imóvel, desde que não aumente a altura da fachada, e posso fazê-lo isento de controle prévio. Desde que depois tenham um técnico que assumam ter responsabilidade. Bom, aqui, e quanto a isto, eu percebo que depois se justifique o aditamento do novo artigo 80A, que não falamos aqui, mas que é um artigo nos termos do qual as obras isentas de controle prévio agora passam a ter que ser comunicadas à Câmara. Não vamos confundir isto com comunicação prévia. É uma simples informação à Câmara de que eu, nos próximos 5 dias, o diploma dá um prazo de 3 dias, irei iniciar obra. Para iniciar,
para comunicar o início de obra, até porque tendencialmente este regime transfere muito a prioridade dos municípios do controle prévio para a fiscalização. E, portanto, aqui há realmente esta relevância de termos a Câmara informada para depois poder fiscalizar, se assim o entender. Bom, aqui, mais uma vez, percebo esse tratamento do artigo 80, mas vem colocar, reparem, ao abrigo de uma simplificação, vem colocar complexidade também. Porque, efetivamente, vai passar a prever uma informação prévia para todas. Uma informação prévia é um conceito determinado. Uma informação à Câmara, ou seja, o dever de informar a Câmara do início de obras, para um tipo de obras que, hoje em dia, não tinham que ser informadas. Uma outra, agora, passando para vantagens, há a vantagem, efetivamente, atualmente as licenças de construção têm que ser emitidas com a licença de ocupação de via pública. É uma grande vantagem deste novo regime. Elas são concomitantes uma à outra. A prorrogação das licenças de construção deixam de ter limite na lei. Vimos isso há pouco, uma grande vantagem também. O fim dos tipos, os tipos eram figuras que estavam tão fora do seu tempo que ainda hoje as pessoas confundem o título que polariza uma licença é um alvará, não é a licença. Ainda se usava muito a expressão licença a pagamento. A licença já foi emitida e estava a pagamento para a obtenção do alvará. É importante que o fim dos alvarás vem realmente produzir uma alteração profunda no nosso dia-a-dia e, portanto, não esquecendo que atualmente os prazos para obra começam da licença de pagamento de taxas e, portanto, aqui também há uma alteração prática que eu diria que é muito relevante e que não podemos descurar. O fim do policiamento em municípios como Lisboa pode provocar problemas. No Lisboa, o policiamento era, por grande parte das obras, obrigam a um OVP que ocupa total ou parcialmente via pública, e depois havia um problema. Portanto, vocês reparem, esta realidade que nós tínhamos, e que ainda temos, porque estamos a falar de normas que entraram em vigor só em 4 de março, neste caso, a realidade que nós hoje temos, ou seja, a construção é emitida, e depois ficamos à espera da licença de ocupação de via pública, e depois, muitas vezes, fica-se à espera da disponibilidade de polícia, porque em Lisboa, por exemplo, era um fenómeno frequente não haver polícia disponível e termos a Câmara a exigir esse mesmo policiamento. E sucedia, não raras vezes, que uma licença de construção com o seu respectivo prazo, e recordem-se, com limitação de produção, começava a contar o prazo dessa licença de construção, mas o promotor não podia iniciar a obra porque não tinha a licença de ocupação via pública, depois tinha a licença de ocupação via pública. Não tinha o respectivo policiamento que a Câmara lhe exigia. Enfim, realmente aqui creio que andámos bem e andámos num sentido correto. Eu tenho visto, tem entrado aqui no chat várias perguntas, não sei se... Vamos colocar aqui, vamos partilhar aqui algumas questões e pretender responder da forma mais célere possível para conseguirmos aproveitar o nosso tempo. Começo aqui por colocar a questão da senhora Dona Paula Martins. Em construções novas para as quais seja dispensada a antiga licença de construção, também vão deixar de existir as licenças de utilização e ficha técnica de habitação. Nesse sentido, quais são os documentos que os bancos passarão a exigir para os financiamentos bancários? Esta confusão, nós há pouco tentámos abordá-la, é realmente o problema dos mídia terem passado uma ideia que claramente é real sobre as alterações que estão aqui a serem feitas. Bom, a licença de construção, a licença, nos casos em que há dispensa de construção, conforme o João da Mata há pouco estava aqui a ilustrar, passou a haver um regime de comunicação prévia, chamamos de comunicação prévia com prazo, para efeitos de emissão de autorização de utilização. Portanto, nesses casos tem que existir esse documento, e eu recordo que o legislador também fez aqui também aprovou uma norma que vem dizer que em todas as situações onde se leia licença ou alvará de utilização, passa a ler-se
comprovativo do pagamento de taxas pela utilização. E, portanto, eu diria que o que os bancos vão passar a exigir é esse documento, juntamente com o termo de responsabilidade do técnico, que para todas as novas utilizações, a partir de 4 de março, seja em obras sujeitas a licenciamento, seja em obras não sujeitas a licenciamento, passa sempre a ser obrigatório. Eu diria que estes são os papéis que o banco vai passar a exigir. Depois, e retomando também um ponto que já tínhamos referido, porque também está aqui questionado, que é sobre a ficha técnica de habitação. E realmente este é o problema. Está-se a passar esta ideia de que a ficha técnica de habitação deixou de ser obrigatória. A única coisa que o legislador fez foi revogou o artigo 9, só cá em erro, deste diploma de 2004, que exige a ficha técnica de habitação, e ao revogar essa norma, ela apenas e só deixou de ser obrigatório exibir a ficha técnica de habitação para os casos ou seja, para a outorga da escritura. A ficha técnica de habitação, isto é um ponto, temos que ser claros quanto a isso, continua a ser obrigatória e o diploma continua a exigi-la. Portanto, não há aqui qualquer alteração quanto à obrigatoriedade da ficha técnica de habitação e certamente estou convicto que os bancos vão continuar a exigir ficha técnica de habitação. Vamos avançar aqui para a questão colocada pela senhora Dona Sara Trindade, de que forma é que as câmaras ou as entidades reguladoras irão atuar para não haver compras de imóveis ilegais, sendo que o negócio sem mediação não há parte responsabilizada. Será então o comprador o lesado, visto poder fazer obras que poderão ser embargadas? Tem aqui muita coisa. Pronto. Aqui eu diria que vamos separar. A grande questão que trouxemos hoje é realmente quando há a intervenção do técnico, quando, nomeadamente, seja advogado, ou quando há a intervenção do mediador. Nós estamos perante, há aqui a possibilidade de haver vários intervenientes, solicitadores e advogados. Esses são técnicos que têm a sua própria responsabilidade na análise, e depois temos também os mediadores que têm uma responsabilização por via legal. E, efetivamente, a forma é nenhuma. E como a forma, ou seja, a forma como é que câmaras e entidades reguladoras irão atuar para não compras de imóveis ilegais, não irão atuar. Foi o exemplo que eu dei há pouco. Nós passámos de uma visão paternalista do negócio jurídico imobiliário, o exemplo do 80 ao 8, para uma visão de autorresponsabilização no negócio imobiliário. Ou seja, quando não há aqui intervenientes que tenham deveres legais ou profissionais expressamente estabelecidos de auxílio destes compradores, bom, o vendedor é obrigado a informar de tudo o que ele sabe, é obrigado a entregar toda a documentação que tem, e o comprador também tem o seu dever de se acautelar e conhecer. E aí, então, depois será sempre uma questão de prova sobre se o vendedor utilizou de alguma forma de ardil ou de alguma forma de algum mecanismo que possa ter levado em louro o comprador, porque até pode constituir crime no limite, ou não. Aí a responsabilidade poderá estar de um lado ou do outro, mas em boa. O que eu noto é que as entidades não vão fazer nenhuma atuação para não haver compras de imóveis ilegais, porque a compra do imóvel ilegal passou a ser permitida nos termos da lei. Temos, e realço novamente, e reitero o que já disse, temos a considerar o seguinte: quando estamos perante um imóvel de natureza clandestina, nós estamos a fazer muito mais do que simplesmente um negócio de transmissão do imóvel. Nós estamos também a transmitir o risco e a responsabilidade por tudo o que depois os municípios possam fazer a seguir, nomeadamente ao nível de aplicação de medidas de tutela da legalidade urbanística. A mais gravosa, como saberão, é a própria ordem de demolição, e ao nível de processo contraordenacional. E mais, reparem que se estivermos a falar de uma construção ilegal inserida, por exemplo, em área de REN ou em área de REN, desde 2011 ou 2012, que isso nem sequer é punido a título de contraordenação. Estamos a falar da prática de um crime urbanístico, previsto atualmente no Código Penal. Avançando aqui para a questão do Sr. Luís Galante, na vossa opinião, qual o objetivo do Governo ao fazer esta alteração legislativa? O objetivo do Governo, e eu não questiono a bondade
que existiu da parte do legislador em fazer esta alteração. A bondade está lá e também realçámos alguns dos pontos favoráveis e positivos de tudo isto. Efetivamente, um dos grandes obstáculos ao investimento estrangeiro em Portugal, um dos grandes obstáculos que ainda existe, é efetivamente a burocracia, a complexidade do nosso sistema de licenciamento e alguns dos obstáculos que realmente o nosso legislador ainda mantinha numa visão às vezes excessivamente paternalista em relação àquilo que é a liberdade dos cidadãos. Eu creio que os princípios que estão subjacentes a esta vontade estão todos eles absolutamente corretos, mas creio que o legislador também olvidou algumas coisas. Uma delas é que o facto dos negócios imobiliários de grande volume, provavelmente até saírem bastante beneficiados com as coisas boas desta lei e nada prejudicados, ou muito pouco prejudicados, com as coisas menos boas destas alterações legislativas, em bom rigor, esses negócios, em volume de negócios que há, representam uma grande percentagem do negócio imobiliário em Portugal, em número de transações, se calhar não representam assim uma percentagem tão elevada. E creio que o legislador aqui pode-se ter equivocado, porque efetivamente nós temos que olhar para o país como um todo. Temos que olhar para todos os nossos cidadãos e, se calhar, e daí eu também ter falado da responsabilização de mediadores, de advogados, de todos os intervenientes nos atos preparatórios para a concretização de um contrato, porque efetivamente os cidadãos ficam mais protegidos com estas alterações legislativas do que estavam, o cidadão comum, do que estavam anteriormente. A intenção é clara, é desburocratizar. Agora o legislador também tem que compreender uma coisa. Às vezes não é alterando a lei que se consegue fazê-lo. Muitas vezes temos que apostar em mais recursos, temos que apostar em melhores recursos, em mais formação dos técnicos municipais, que se calhar já também ajudaria a agilizar alguns processos e, acima de tudo, na agilização dos nossos tribunais. Porque nós mantemos aqui este artigo 111 no slide que está a ser exibido, mas eu realço o seguinte. O regime anteriormente, no que respeito ao licenciamento, permitia o deferimento tácito se o particular primeiro recorresse ao tribunal para intimação judicial para a decisão por parte do município que estivesse em falta. Todo o sistema funcionaria muitíssimo bem se tivéssemos os tribunais a decidir isto num mês. E aí o município decidiria ou não decidiria, e aí operaria também esse mesmo deferimento. Agora, reparem, o regime, em tese, era um regime melhor, o regime anterior, na prática, esbarrava efetivamente na falta de celeridade que os tribunais, em particular, e com relevância para o que estamos aqui a falar, os tribunais administrativos têm em Portugal. Deixa-me só dar aqui nota que este diploma também tem uma preocupação relevante no que diz respeito à habitação disponível e aos custos acessíveis, criando solos mais disponíveis e acessíveis para a habitação. Também é uma das preocupações deste diploma. Vou avançar aqui para a próxima questão, colocada pela Sra. Dona Maria Fonseca. Deixa de ser necessário alterar a escritura de propriedade horizontal? Não deixa, não é isso que resulta do artigo 1422b. A questão é que o condómino sozinho consegue fazê-lo. Esse é que é o tema. Portanto, tem um regime simplificado quando é para alteração de uso não habitacional para habitacional, tem um regime simplificado para atingirmos este resultado. A questão colocada pela Sra. Dona Sara Santos. Se neste novo contexto e de forma para estarmos protegidos, quais deverão ser os nossos procedimentos? De que forma poderemos competir com os negócios sem a nossa intervenção? Certo. Bom, eu percebo, porque realmente negócio sem vossa intervenção, ninguém tem que alertar ninguém, quer dizer, mas não há um dever legal específico, profissional, da alerta, não há um terceiro a ter que alertar, sem prejuízo de se houverem outros intervenientes, já falei, solicitadores, advogados, etc., haver esse dever à mesma. Não, eu creio que não há nenhuma alteração ao nível daquilo que são, na minha opinião, os deveres específicos dos mediadores. E, portanto, o que os mediadores têm que fazer é o que vinham fazendo até agora. Portanto, quando recebem um imóvel para comercializar da parte de um vendedor, pedir toda a documentação disponível, verificar essa documentação, a documentação continua a ser igual, ficha técnica, no caso do imóvel, já
já construído e em utilização, ficha técnica de habitação, autorização de utilização, ou, se for a partir de 4 de março, se for um imóvel novo, ou cuja obra termina a partir de 4 de março, o comprovativo do pagamento da taxa para início de utilização, caderneta predial, certidão de registro predial, confirmar se as áreas batem certo, confirmar se aquela utilização corresponde à utilização do imóvel e, a partir do momento que confirmem e verifiquem, e este é que é o ponto que não é novidade em termos de obrigação, a obrigação já existia, informar sempre o comprador que aquele imóvel não dispõe do título respectivo necessário. Portanto, aí estaremos sempre a fazer a compra e venda de um imóvel clandestino, de um imóvel não legal. O que é que devem também fazer? Ou talvez informar o comprador que deve munir-se, se ainda assim tiver interesse em adquirir, deve munir-se dos necessários assessores para verificar a situação e em que riscos é o mesmo corre. Mas eu queria deixar essa nota. Não estamos aqui, nós não afirmamos que há um novo dever para os mediadores. O dever já existia. Este dever, este itinerário de obter toda esta documentação e de informar, ele já existia. A grande diferença, e aqui sim é que é uma diferença de grande paradigma, é como a seguir existia um outro interveniente com dever legal de verificação desse título, se o mediador falhasse na sua análise, ou se o mediador simplesmente nem sequer pedisse essa licença, e se depois isto operasse uma compra e venda à mesma, o mediador podia sempre defender, dizendo, bom, por acaso não deu quanto, mas também tive confiado que o notário verificasse ele. E depois, como o lesado é que tem que fazer prova de tudo, era sempre muito difícil ao lesado provar que tinha sido o mediador, o causador do seu prejuízo, com a sua omissão. Porque a seguir a ele houve outro agente que omitiu e esse agente tinha um dever especialmente reforçado. Como esse agente deixou de existir, ou seja, o notário deixou de ter esse dever, bom, então em muitos casos isto vai passar a ser o mediador, o último ente a ter essa intervenção. Daí estarmos a referir que a obrigação não é nova, é uma obrigação que consta da Lei da Mediação Imobiliária, desde 2013, mas hoje tem que haver uma especial atenção na reunião dos elementos, na análise dos elementos e na informação aos potenciais destinatários. Portanto, eu estou agora aqui só a dar um exemplo da mediação na posição em que o mediador é contratado pelo vendedor, mas aí ainda assim tem que haver uma informação clara ao destinatário, nos casos em que aceitarem esse tipo de transação. Vamos avançar para a questão do Sr. Dona Maria João Falcão. Se passa a ser possível alterar o uso de frações para fins de estacionamento coberto e fechado, garagem, para uso habitacional, sem ter em consideração o parecer dos restantes condóminos? Não, aqui é absolutamente igual, não há nenhuma alteração. Ou seja, passa a haver um novo artigo 1422b, mas não há nenhuma alteração ao artigo 1422. Isto continua a ser objeto de um pedido ou de uma Assembleia de Condóminos em que tem que ser decidido com uma maioria de 2/3, e como estamos a falar de lugares de estacionamento, ainda é preciso notar o seguinte: se estivermos a falar de lugares de estacionamento obrigatórios, no momento em que o imóvel foi construído, esses lugares de estacionamento obrigatórios nem nunca poderão deixar de existir, sob pena de estarmos perante uma nulidade urbanística. Muito bem. Outra questão colocada pela Sra. Dona Marta Pereira é que tem a ver com a aplicação aqui da lei no tempo, se os procedimentos urbanísticos ou pedidos de licenciamento que tenham dado entrada nas câmaras municipais em momento prévio à entrada em vigor da lei 10/2024 vão seguir o procedimento da lei anterior ou da lei 2024. Faço referência aqui ao artigo 23 do Decreto-Lei 10/2024, que refere que as alterações promovidas pelo presente Decreto-Lei se aplicam aos procedimentos iniciados antes da entrada em vigor e que se encontram pendentes, com exceção apenas da questão do deferimento tácito. É o único tema que penso que fica fora. Este tema é muito interessante, porque, como devem compreender, nós hoje estamos no dia 22 de fevereiro de 2024, nós, no nosso acompanhamento de alguns procedimentos junto de alguns clientes, temos verificado uma coisa: já se sente que alguns municípios, em alguns casos, têm pedido mais elementos, têm feito pequenas notificações
notificações menos relevantes, notificações menos relevantes de pedidos de elementos e outras coisas, para quê? Para arranjar informe da utilização, ir para lá, ou o pedido de utilização, ir para lá do dia 4 de março. Isto para quê? Porque o regime será muito mais simplificado, é um simples termo de responsabilidade do técnico, dá entrada no respectivo site do município, nos municípios que já estiverem com plataforma eletrónica a funcionar, e automaticamente, no dia seguinte, o imóvel pode ser utilizado, o município depois emite taxas, e efetivamente essa utilização passa a estar permitida, para isto dar realmente menos trabalho e é um procedimento muito mais simplificado para os municípios. Essa realidade também já existe. Eu vi também ali mais uma questão, é pertinente, que é se nos negócios em particular se continua a ser exigida a ficha técnica de habitação. A ficha técnica de habitação, ela continua a ser obrigatória, o comprador deve sempre requerê-la, pelo menos de imóveis após 2004, o comprador deve sempre requerê-la nas suas respectivas aquisições. Outra questão colocada pela senhora Dona Sandra Jacinto, no caso da licença de construção de um imóvel que está em construção, fase de acabamentos de exterior, expirar e ultrapassado o prazo de renovação, o que é que impossibilita a sua renovação? Com estas alterações nas leis e artigos referidos neste webinar, é possível que a Câmara Municipal atribua a licença de utilização com este modo simplex? Bom, a questão aqui, isto aqui tem que acontecer um conjunto de coisas, não é? Tem que o prazo ser expirado, depois tem que se expirar o prazo da renovação, pelo que eu percebo, a pergunta é esta. Bom, aqui eu não creio que haja alteração que a gente possa aplicar o simplex. O que pode suceder é analisar o caso em concreto, verificar se ainda está sujeito a licenciamento. Se estiver sujeito a licenciamento, a mim não me parece que se possa ir diretamente para a licença de utilização, até porque a lei tinha e mantém esse regime, que é um regime aplicável a este tipo de situações, que é a licença especial do artigo 88, que é a licença especial para obras inacabadas. Outra questão colocada pela senhora Dona Cláudia Marques diz que, como último responsável pela verificação da existência do título urbanístico, poderíamos promover um imóvel de destino, se estiver claro na descrição que não tem licença de utilização. Ficamos desta forma desresponsabilizados perante o cliente comprador? Bom, quanto à desresponsabilização, o dever de informação está cumprido. E isso aí não temos qualquer questão. Agora, a comercialização deste tipo de imóvel tem sempre um risco maior associado e, portanto, eu diria que mais importante, eu não queria que a nossa resposta motivasse que, efetivamente, isto fosse logo deduzido que há uma responsabilização automática. A responsabilização não é automática. Portanto, o nível de informação que tem que ser dado, na nossa opinião, deve ser o máximo possível e aí sim haverá essa responsabilização da parte do mediador, porque o mediador não me parece estar impedido. O que eu recomendo para este tipo de situações é um afastamento claro de todos os elementos de preparação dos atos contratuais. Aí sim, parece-me que deve haver esse cuidado que, neste tipo de situações, o mediador, uma coisa é promover, uma coisa é divulgar o imóvel no mercado, coisa diferente é estar a acompanhar os atos necessários e preparatórios para a concretização do negócio, porque aí parece-me que existirão sempre, mesmo com estes disclaimers de responsabilidade, parece-me que existirá sempre algum risco. Temos aqui mais duas ou três questões. Eu pedia aos participantes que ainda não enviaram o endereço de e-mail e que pretendem receber depois os nossos slides que o façam, porque não faltará muito tempo para encerrarmos depois o webinar. A questão colocada, avançamos então para a questão colocada pelo Sr. Rodrigo Rangel: o que se torna soberano, o simplex ou o Código Civil? Bom, o simplex é um diploma legal que tem cerca de 20 e poucas normas próprias dessa própria lei, entre as quais algumas dessas normas são normas que alteram normas do Código Civil. E, portanto, depois o que vamos aplicar sempre é o Código Civil. Se existir
um conflito, nós não identificamos nenhum entre o Simplex e o Código Civil, entre uma norma do Simplex e o Código Civil. Bom, então aí é um problema de interpretação jurídica. Não estou a ver em que caso é que isso se passa. Aqui é um diploma que altera o Código Civil. A questão colocada é pela senhora Dona Mónica Lobato. Num terreno rústico, fora da área protegida, passa a ser possível a construção para habitação própria permanente? Essa questão é bastante interessante, porque resulta não só pelo Simplex, mas também pelo conjunto de outras realidades. Bom, em primeiro lugar, não há um impedimento absoluto de construção em solo rústico. Isto é o primeiro ponto que temos que desmistificar e temos que ir desmistificando. Isto não tem nada a ver com o Simplex, já era assim anteriormente, pura e simplesmente. A construção em solo rústico é excepcional. É esta que é a grande questão. Mas mesmo, por exemplo, até em solo de reserva agrícola nacional, portanto, em solo como condicionante, verificados determinados requisitos, é possível haver construção, e a lei prevê determinado tipo de construção, nomeadamente para habitação própria e permanente, em área de rama, do agricultor que deseja desenvolver uma unidade de exploração agrícola. Naturalmente, estamos a falar depois de exigências de área elevadas, porque é uma forma de combate à dispersão territorial. A ideia é que essa dispersão territorial não exista. A ideia é que o solo rústico seja utilizado para os seus fins respectivos, mas por vezes, mesmo para os seus fins respectivos, nomeadamente agrícola, é necessário fazer construções em solo rústico. É preciso também desmistificar esta ideia de que há uma proibição absoluta de construção em solo rústico. Ela não existe, ela é apenas e só sempre muito dificultada. Só há um caso, e agora respondendo ao nível do Simplex, eu só vislumbro aqui um caso que também referimos, onde pode haver a aplicação de alguma norma Simplex para esta situação, que é não existindo, esse solo não estando em área de REN, sendo solo rústico contíguo com zona urbana, efetivamente o legislador, nos artigos 72A, o 72B é aplicável só em imóveis de propriedade pública, mas no artigo 72A passou a prever um regime simplificado de reclassificação do solo, e aí o solo reclassifica como urbano e passa a poder ser feita a construção. Mas aí já não estamos a falar de habitação própria e permanente, estamos a falar que tem que estar inserida em estratégia local de habitação, em Carta Municipal de Habitação, e, portanto, ainda que seja possível a habitação, não é simplesmente, não nos parece que a intenção do legislador seja fazer essa desafetação para fazer simplesmente uma habitação própria e permanente. A última questão que foi aqui indicada para responder dentro do que seria o tempo das perguntas e respostas, que vai aqui já um bocadinho ultrapassada, é se podem ou devem as partes, vendedor e comprador, inclusive por sugestão do mediador, solicitar ao notário que oficie o ato de compra e venda e exar na escritura por declaração das partes que o imóvel é ilegal, com eventual especificação da razão da ilegalidade, e que o comprador reconhece e aceita a compra do imóvel nessas exatas condições. É possível pedir isto. Eu recordo, depois fica um pouco contraditório, recordo que a expressão do artigo 19 da lei, do decreto-lei, ela tem que lá estar. Ou seja, a escritura não comprova a existência dos títulos urbanísticos, mas sim, esse é um ponto perfeitamente relevante. Reparem, é tal relevância também da due diligence e dos contratos mais sofisticados. Muitas vezes nos contratos mais sofisticados, mesmo hoje, não por questões naturalmente de falta de licença de utilização, já se faziam vendas as is, em que todos estes não, porque não estão previstos, mas um conjunto de outros riscos eram elencados e ambas as partes assumiam o seu conhecimento e a parte compradora assumia o risco pela sua existência. Mas sim, mas aí tem que ser feito, na nossa opinião, mais do que propriamente um notário pôr uma ou duas linhas, é preciso especificar o que é do conhecimento das partes, qual é o problema específico que o comprador tem conhecimento e o comprador também informar que, apesar de ter esse conhecimento específico desse risco, ainda assim informou sua vontade de adquirir. Muito bem. Eu não sei se é tudo. Sim. Eu agradeço a todos a vossa presença.
Se existirem outras dúvidas, eu creio que tenho o e-mail para apresentar Já foi dúvidas disponibilizado. posteriores, creio que já foi disponibilizado. E agradeço a vossa presença neste dia que parece que o inverno regressou ao seu tempo que tem estado a chover. Muito obrigado. Muito obrigada, um bom dia a todos.